salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para falarmos um pouco acerca da história da Igreja Antiga. Eis que nós já vínhamos meditando sobre muitos aspectos no que diz respeito à realidade da perseguição aos cristãos, do início da perseguição, especialmente no século I, por meio do imperador Nero, a princípio, por parte dos romanos. Antes disso, tivemos a perseguição por parte dos próprios judeus, mas depois ela vai começar a se expandir até se tornar efetivamente uma perseguição que vai beirar mesmo a realidade do próprio Império Romano, dos imperadores de Roma, E nós observávamos tudo isso dentro de todo esse contexto da história da Igreja Antiga. No entanto, ainda existe um outro aspecto que precisa ser abordado, que corresponde à realidade da vida católica mesmo, no tempo das catacumbas. Eu poderia dizer até mesmo a vida cristã no tempo das catacumbas, porque no início do cristianismo, ser cristão e ser católico era praticamente a mesma coisa. Depois é que começou a surgirem as diversas dissensões, Isso vem a culminar de forma muito mais evidente no século XVI com a revolta protestante, mas nós vamos observar que logo no início, os primeiros tempos do cristianismo, cristão e católico praticamente tinham a mesma designação. A igreja já tinha essa terminologia de ser chamada de católica mesmo, desde os seus primórdios, Desde o final do século I para o século II já se tinha esse entendimento que a igreja ela abordava, vamos dizer assim, uma certa catolicidade, Tinha esse caráter, esse aspecto do ser católico. Mas já podemos evidenciar também que já começava aí a surgir algumas certas divisões que vão se apresentar de forma muito mais frequente a partir do século III. Algumas divisões, dissensões, processos de heresias que vão se desenvolver ao longo dos primeiros séculos mesmo da Igreja, e por isso eu devo dizer que nós vamos estar tratando aqui de como se fundamentava efetivamente a vida católica, daqueles que de fato estavam unidos à fé católica, desde os primeiros tempos do cristianismo. E a gente vai percebendo algumas abordagens que podemos evidenciar, tendo em vista que, se assim bem observarmos, o cristianismo, até mesmo no dizer do próprio Concílio de Trento, bem mais tarde, no século XVI, o cristianismo era, dentro da Constituição da Igreja, era considerado como sendo uma sociedade perfeita. A Igreja seria aquela considerada como sendo uma sociedade perfeita. E ela apresenta uma série de componentes nesses aspectos. Afora a perseguição que nós observávamos do cristianismo, dos primeiros cristãos, existia também a realidade da sua vida em sociedade. Especialmente se nós observarmos no próprio século I e no século II, nós vamos perceber que as perseguições elas vão se dar muito mais, vão ser muito mais fomentadas por meio do próprio povo, mesmo sendo romano, Antes o povo judeu, mas depois o povo romano. Não necessariamente nem diretamente com relação aos próprios imperadores, Sabemos que existiu a perseguição por parte dos imperadores romanos, mas essas perseguições que nós vimos até agora ainda não foram as piores. Ainda foram perseguições até mais atenuadas em relação às que viriam em seguida, no século III, no século IV, que nós vamos depois observar. Mas se nós evidenciarmos, as perseguições muitas vezes eram fomentadas pelo próprio povo, porque os cristãos, os primeiros cristãos, eles viviam no meio do povo. Não havia nada assim, vamos dizer, que distanciasse, que diferenciasse
os cristãos, por exemplo, dos pagãos. Os cristãos se vestiam de forma a muitas vezes, se misturar mesmo com os pagãos, né? Não tinha nada que os identificasse efetivamente como cristãos, vamos assim observar. É isso que nós podemos ver logo nos primeiros tempos do cristianismo. E é bem interessante observarmos alguns aspectos, né? A igreja, desde os seus primórdios, já era considerada como católica, né? Por exemplo, e eu vou me valer aqui de um livro aqui publicado pela editora Paulus, né? Esse primeiro volume dessa coleção da chamada Patrística, né? Que trata aqui dos padres apostólicos, né? Os padres apostólicos são aqueles homens de Deus, homens do início mesmo da igreja, que conviveram com os apóstolos, que ouviram, quem sabe, os apóstolos pregarem. Por isso que eles são chamados de padres apostólicos. Eles tiveram contato com os apóstolos. É o caso, por exemplo, de Santo Inácio de Antioquia, de São Clemente Romano, que por sinal é o quarto papa da igreja, se você bem se recorda, nós já havíamos falado sobre isso em aulas anteriores, né? O primeiro papa é Pedro, em seguida nós tivemos Lino, depois tivemos Anacleto, e Clemente vem a ser o quarto papa da igreja, que tem documentos, inclusive uma carta que ele escreve aos Coríntios, datada do ano 96. Século I, né? Então nós vamos observando essas condições. Como também o próprio Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia era discípulo de São Pedro, ele ouviu São Paulo pregar, ele ouviu São João pregar, era discípulo inclusive também de São João. Então ele fala aquilo que ele escutou dos apóstolos, né? Assim como o próprio Clemente Romano, que viu São Pedro pregar, por exemplo, né? Que ouviu também São Paulo pregando, por exemplo, e ele vai falar realidades que se assemelham muito àquilo que os apóstolos falaram, se nós observarmos esses componentes. Observando aqui neste livro, evidenciando aqui uma das cartas que Santo Inácio de Antioquia escreve já por volta do ano 106, né, mais ou menos, ali entre o ano 104 e 106, ele escreve aos esmirnenses, né? E dentre as 7 cartas que ele escreve, uma delas foi aos esmirnenses, ele vai falar a respeito da união com o bispo. E ele vai dizer assim: segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbitério como aos apóstolos. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia, realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí está a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica. Sem o bispo não é permitido batizar, nem realizar o ágape. Tudo o que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que se faz. Este, se nós evidenciarmos aqui, queridos irmãos, é o mais antigo exemplo, né, e registro da expressão Igreja Católica, né, no sentido de sua universalidade. Katarholon, né? Vamos dizer assim do grego, a expressão católico, né? Que nós vamos evidenciar essa realidade que por vezes está vinculada à chamada Igreja Universal, né? Igreja para todos os fiéis, observada em todos os lugares, em todos os tempos, em todos os fiéis, como vai dizer São Vicente de Lerran. Então você vai evidenciar toda esta constituição da Igreja já nos seus primeiros séculos, nos primórdios, podemos assim evidenciar. Expressão bem antiga, se nós assim observarmos. Um datado, inclusive, de Santo Inácio de Antioquia, aqui por volta do século II, né? Quem sabe o apóstolo João ainda estivesse ainda vivo quando ele escreveu essa carta aos esmirnenses. Um outro exemplo que nós assim podemos evidenciar com relação a essa catolicidade e essa unicidade já da igreja, apesar de que ela era escrita muitas vezes, quando Santo Inácio escreve a Antioquia, quando ele escreve aos esmirnenses, quando ele escreve a próprio São Policarpo, né? Ele escreve a Trácia, ou Trália, né? Podemos assim observar. Ele escreve, ele vai dizer, a igreja localizada em Esmirna, a igreja localizada na Trália, né? A igreja localizada em uma determinada localidade. Isso daí se vale aquilo que hoje podemos chamar de dioceses, né? Não eram igrejas particulares, no sentido assim de que eram independentes.
Elas eram igrejas particulares, mas que estavam vinculadas como uma unidade da única igreja de Cristo. Então nós vamos observar, por exemplo, São Clemente mesmo, o quarto Papa da Igreja, por volta do ano 96. Ao escrever aos Coríntios, por exemplo, ele diz o seguinte: os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo o evangelho que nos pregaram. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Cristo, portanto, vem de Deus, e os apóstolos vêm de Cristo. As duas coisas em ordem provêm da vontade de Deus. Ou seja, aqui ele observa uma hierarquia dessas realidades. Eles receberam instruções e, repletos de certeza por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, fortificados pela palavra de Deus e com a plena certeza dada pelo Espírito Santo, saíram anunciando que o reino de Deus estava para chegar. Pregavam pelos campos e cidades e aí produziam suas primícias, provando-as pelo Espírito a fim de instituir com elas bispos e diáconos dos futuros fiéis. Isso não era algo novo. Desde há muito tempo a Escritura falava dos bispos e dos diáconos. Com efeito, em algum lugar está escrito: estabelecerei seus bispos na justiça e seus diáconos na fé. Ele estava se referindo aqui à passagem do profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 17. Então você vai notando justamente esta realidade no que diz respeito ao caráter da sucessão apostólica que já existia, que já se evidenciava, que já era fomentado no primeiro século, se nós assim observarmos, né? Diferente de tantas outras realidades, como muitas vezes nós observamos dentro do próprio meio protestante, que diz e que alega, por exemplo, que a igreja não foi constituída hierarquicamente pelos apóstolos, quando na verdade nós percebemos que tudo isso vem desde todo o contexto histórico, se assim bem pudermos evidenciar. Precisamos entender um pouco esta realidade. E outro detalhe que precisamos compreender, né? E que precisamos desmistificar a ideia, por exemplo, de que no princípio não havia, vamos dizer assim, dioceses, né? Monarquicamente governadas pelo seu bispo. Há algumas vertentes heréticas vão dizer que existia uma espécie de colegialidade, que aquelas igrejas particulares não eram governadas por uma só pessoa, quando na verdade nós percebemos em vários momentos, em várias realidades mesmo, a própria condição mesmo do próprio São Clemente, quando ele fala aqui na carta aos Coríntios, que ele escreve por volta do final do século I, ele já fala dessa necessidade de se observar essa realidade, de que aquela comunidade era governada por um bispo, que tinha um governo monárquico ali. Né? Podemos assim evidenciar. Claro, também já se tornava evidente uma outra realidade que muitas vezes é contestada, que é o primado de Roma, né? O primado da pessoa do Papa, que eu não vou falar aqui nesse momento, agora, sobre isso, nós vamos tratar dessa questão do primado de Roma em aulas futuras, mas é preciso observar que já existia, já se evidenciava essa condição do primado de Roma. São Clemente I, Papa, né? Por volta do final do século I, ao escrever aos Coríntios, numa época em que São João ainda estava vivo, São João simplesmente observa estas prescrições que Clemente fala aos Coríntios e ele não intervém. Se assim pudermos observar, São João seria de grande dignidade ao ponto de intervir nas decisões daqueles que vieram depois, porque São João, ele conviveu com nosso Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, ele segue, digamos assim, dando essa preeminência, né, do primado mesmo de Pedro ali sobre o seu sucessor, que foi São Clemente, naquela realidade, dentro daquele contexto histórico. E é interessante observarmos esta condição e realidade. Um outro detalhe também que precisamos evidenciar, né, e que por vezes muitas vezes questionado, é com relação de que não se tinha diferença, algumas pessoas questionam dizendo que não havia diferença de clérigos e sacerdotes, né? Quando é muito frequente, muito evidente essa diferença desde os primeiros tempos do cristianismo. Se assim observarmos, por exemplo, falando um pouquinho mais adiante, do século III mesmo, por volta do ano ali 250, mais ou menos, né? São Cipriano de Cartago, que era bispo justamente de Cartago ali no norte da África, ele vai receber uma carta de alguns cristãos que estão presos nas minas, e os cristãos
vão estar questionando, por ocasião da perseguição do imperador Décio, já no século III, os cristãos começam a questionar, a se lamentar, escrevendo uma carta mesmo de lamentação para São Cipriano, que era bispo de Cartago, dizendo que sentem muita falta de um sacerdote ali no meio deles para oferecerem o sacrifício de Cristo. Ou seja, para a celebração eucarística. Então, se nós pudermos observar, nós iremos verificar justamente essas realidades que já se tornavam muito claras e muito evidentes no início do cristianismo, se assim bem pudermos observar. São detalhes que nós precisamos evidenciar para entendermos um pouco esta precedência, né, que existe muitas vezes dentro dessa condição dos próprios sacerdotes, se assim bem observarmos, né? Essa diferença que deveria existir, que existia efetivamente, que já observava uma certa hierarquia no que diz respeito à realidade dos diáconos, dos presbíteros, como também do episcopado, né? Cada qual com sua função definida. Se assim formos observar, nestas funções nós iremos evidenciar que os diáconos eram aqueles que estariam justamente voltados para a realidade mesmo do serviço prático. Isso aí a gente já vê evidente desde os Atos dos Apóstolos, com a criação do diaconato, nós já percebemos esta realidade e condição, como também a realidade dos padres, né, que eram aqueles que ajudavam os bispos, já colaboravam naquele tempo com o seu bispo, né, se assim bem pudermos evidenciar a configuração dos padres. Eles faziam uma espécie assim de senado de Deus, colaboravam com o seu bispo, né, naquela sua igreja particular, naquela sua referida diocese, né, o senado de Deus, como podemos assim dizer, na ausência do bispo, quando o bispo morria, por exemplo, né? Então, estes conjunto de padres, e aí sim, eles iriam ali trabalhar para o governo daquela diocese, até que um novo bispo pudesse suceder aquele que havia sido, ou seja, morto, ou seja, substituído, né? Enfim, mas você observava a condição dos presbíteros com essa finalidade. E você tinha a questão dos bispos, né? Naquela época, estou falando aqui do século II, né? Entre o século I e o século II, os bispos eles tinham que ser realmente pessoas de grande capacidade virtuosa, de grande virtude. Nesses 2 primeiros séculos, né? Os bispos praticamente eram de grande virtude, efetivamente, né? Eram bispos verdadeiramente heróicos, bispos verdadeiramente santos, se assim pudermos evidenciar, né? A realidade de bispos hereges, por exemplo, que vão surgir, por exemplo, no século III, no século IV, né? No finalzinho do século III, principalmente, começam a surgir bispos que de fato são hereges, né? Você vai observar, por exemplo, até mesmo no final do século II, começa a surgir também vários padres que vêm com algumas heresias, mas bispos efetivamente só praticamente no século III eles vão começar a surgir, bispos hereges, né? Podemos assim observar. Mas no começo dos tempos do cristianismo, tanto no século I como no começo do século II, esse não era um problema, né? Os bispos eram verdadeiramente santos e eram muitos bispos santos, grandes santos bispos, né? Heróicos, mártires, né? Que se dedicavam mesmo a se doar, a se gastar, a se desgastar pela causa do reino de Deus, pela igreja, né? Eram bispos verdadeiramente santos. Era um tipo de problema que quando Santo Inácio vai dizer obedecei ao bispo, as pessoas podem até questionar, quem sabe até dizendo, quer dizer que nós devemos obedecer cegamente o bispo e quando o bispo erra, né? Só que esse tipo de problema, Santo Inácio de Antioquia não foi chamado a resolver, porque não era o tipo de problema que acontecia na época dele, quando ele escreveu isto. Isso só vai começar a ser um problema mais tarde, quando surgirem, de fato, bispos que querem impor determinadas realidades teológicas que não condizem com a fé católica, né? Que nós ainda vamos observar. Mas nesse início, nesses primeiros momentos, nós não temos essa realidade de bispos hereges nesse sentido. Pelo contrário, grandes bispos virtuosos, né? Bispos que verdadeiramente eram santos, né? E era impressionante a quantidade de bispos santos nos primeiros séculos, aí, nesses 2 primeiros séculos, dentro dessa abordagem do cristianismo. Então, é algo a se evidenciar. Da mesma forma, nós podemos notar, e aí eu vou citar um pouco essa realidade de Daniel Hopes, na mesma forma nós podemos notar como se tratava a vida cristã nesses primeiros séculos, né? Se nós evidenciarmos, por exemplo, nós vamos notar
que os primeiros cristãos, eles, de início, eram pessoas pobres, né? Eram pessoas assim camponesas, né? Eram camponeses de fato, artesãos, pessoas que eram desprovidas até de um certo conhecimento intelectual. É isso que nós observávamos nos primeiros tempos do cristianismo. Só que, por volta já do final do século I para o começo do século II, nós já vamos percebendo que algumas classes sociais também vão abraçando, algumas pessoas de classes sociais mais abastadas, mais elevadas, vão abraçando também a fé, né? Se assim observarmos em algumas realidades, por exemplo, o próprio Tertuliano de Cartago, né, já do final do século II para o começo do século III, ele está falando acerca dos costumes dos primeiros cristãos, e ele vai dizer mais ou menos assim, na sua apologética, né, no finalzinho do século II. Ele vai dizer assim, atribuindo inclusive uma importância numérica imensa. Ele diz o seguinte: somos de ontem e já enchemos as vossas cidades, as vossas casas, as vossas praças, os vossos municípios, os conselhos, os campos, as tribos, as decúrias, o palácio, o senado e o fórum. Não vos deixamos senão os vossos templos. Se nos separássemos de vós, ficaríeis aterrorizados com a vossa solidão. Você pode perceber, como Tertuliano aqui vai descrever, que o cristianismo, já à época do século II, mesmo com toda a perseguição, o cristianismo ele já estava enveredando pelas diversas classes sociais, pelas diversas áreas da sociedade. Já existiam determinados cristãos, e vimos desde a aula passada, que existiam já alguns cristãos que já eram até parentes do próprio imperador. Então você vê que gradativamente o cristianismo ia se expandindo, né? Sorrateiramente, podemos assim dizer, dentro de todo esse contexto, dentro de toda esta realidade. Você pode notar esta condição, né? E aí, se nós evidenciarmos, por exemplo, um detalhe que precisamos observar também dentro dessa abordagem, dentro dessa formação, é a realidade que nós podemos perceber já desde os primeiros tempos do cristianismo, né? Com relação às catacumbas, né? Essa realidade das catacumbas era uma realidade presente, né? Na verdade, podemos assim dizer que era como se fosse uma espécie até de cemitério, né? Se assim observarmos, um cemitério cristão, podemos assim dizer, onde se enterravam justamente, se colocavam os corpos dos mártires, né? Não era costume nos primeiros tempos do cristianismo a incineração, né? E hoje nós podemos entender por cremação. No início do cristianismo, o que eles faziam mesmo era enterrar mesmo, colocar, depositar os cadáveres, os corpos, né? Nas catacumbas, até mesmo por causa de uma realidade mesmo do ponto de vista do conselho que nosso Senhor Jesus Cristo teria dado, a própria experiência de Jesus que foi sepultado, né? Ele não foi incinerado, vamos dizer assim, a crença de que aquele corpo estaria esperando ali o dia da ressurreição. Então tínhamos toda esta abordagem desde aqueles primeiros tempos. Então as catacumbas elas tinham esse processo, este propósito, né? Há alguns que dizem que as catacumbas aconteciam nas catacumbas os cultos cristãos, né? Mas essa não era a regra. Isso acontecia quando eles iriam celebrar a memória de algum mártir, e aí eles celebravam nas catacumbas a memória daquele mártir, geralmente no aniversário de morte daquele mártir, né? É daí que surge aquela ideia e a própria tradição de se venerar a memória dos santos no dia de sua morte, né? Começou justamente com o dia em que se colocava justamente no aniversário da morte dos mártires, se fazia justamente essa memória, né? E daí surge esse costume de se venerar a memória dos santos, pelo menos a boa parte dos santos, no dia de sua morte. Nós podemos assim observar já esse contexto, né? Essa cultura na igreja primitiva, se assim pudermos perceber. Nós podemos ainda observar algumas realidades, até mesmo dentro da própria carta a Diogneto, né? Por exemplo, dentro dos costumes que existia no próprio cristianismo, costumes inclusive formados por gente comum, né? Nós podemos perceber que Diogneto, nesta carta, datada do século II, ele vai dizer justamente que nem pelo vestuário, nem pela moradia, nem pela alimentação, os cristãos se distinguem das outras pessoas. Ou seja, eram pessoas comuns, se assim pudermos notar dentro desse contexto, né?
mesmo diante destas realidades que vivenciavam dentro da constituição do cristianismo. Entende? Então você vai notando toda essa abordagem, se assim percebermos todo esse processo. A partir daí, nós vamos notar que nas próprias realidades das catacumbas, né, e dentro do próprio contexto mesmo da mistura que os cristãos muitas vezes tinham no meio da sociedade, por vezes eles precisavam datar alguns símbolos, né, se assim observarmos, algum tipo de simbologia, se assim pudermos perceber dentro dessa abordagem inicial. Alguns símbolos que podemos perceber. Por exemplo, existe um símbolo que até hoje se utiliza nas igrejas, que é o PX, né? O P, e ele é entrecruzado com a letra X, que na verdade é uma configuração de um ictiograma grego das iniciais do nome de Cristo, né? Em que o P em grego significaria a expressão ki, né? E o X seria a expressão ro. Então, ki, ro, vamos dizer assim, do contexto da expressão daquele símbolo, daquele sinal que já identificava aquele que usasse aquele sinal, que era muito evidenciado, às vezes, até mesmo nas próprias pinturas, dentro da própria arte primitiva, no tempo das catacumbas, elas muitas vezes eram retratadas essa simbologia para designar que aquele local era um local cristão. Um outro detalhe que podemos observar é a figura do peixe, né? Se nós assim observarmos a própria figura do peixe e o próprio ictiograma que vai descrever esta narrativa, esta figura, esta simbologia, né? Ictis, podemos assim observar, que significa também em grego peixe, mas algumas expressões ali, a palavra em si, que significa peixe, mas aquelas letras, aquelas iniciais, especialmente o I, o CH, o TH, né? Da própria expressão, elas tinham uma designação, que aqui eu vou reproduzir para você. Iesus Christus Theo Ius Soter. Ou seja, Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Essa datação, essa expressão que observávamos muitas vezes evidenciadas nos próprios afrescos, né? Dentro das próprias catacumbas, né? Fixadas ali no grafite mesmo, nas pedras, então, das próprias catacumbas, nas paredes, podemos assim dizer, que tratavam justamente para designar que aquela realidade era uma realidade cristã, se assim pudermos notar e evidenciar. Então se percebia muito esta condição. A partir daí, desse contexto, dessa vida que se evidenciava também ali nas catacumbas, que depois isso tudo foi perdido, porque com a invasão dos bárbaros, eles praticamente destruíram esses locais, esses cemitérios, podemos assim dizer, né? Saquearam, inclusive, os locais onde os cristãos estavam sepultados, estavam depositados, porque eles achavam, os bárbaros, né, mais na frente, vão achar que junto com aqueles corpos também poderiam existir algum tipo de tesouro, né? Percebiam que não tinha tesouro nenhum, mas estava lá os corpos todos saqueados. Isso depois acabou se perdendo em boa parte, essas catacumbas se perderam em grande parte do século IV, século V, com a realidade da invasão, das invasões bárbaras, né, se assim observarmos. Mas mesmo no contexto das catacumbas, mesmo no contexto da configuração dos bárbaros, nós vamos perceber que logo mesmo no século II já começava a surgir aquele costume do sinal da cruz, né? Especialmente o sinal da cruz, ele começou a ser desenvolvido pelos primeiros cristãos, fazendo sinal, inclusive, na testa, sobre a boca e no peito, né? E depois é que ele começou a ser evidenciado aquele sinal que nós costumamos fazer de forma mais ampla, mais aberta, né? E esse costume de fazer o sinal da cruz 3 vezes na testa, na boca e sobre o peito, acabou ficando mais resumido por exemplo, na própria constituição da missa antes da leitura do Evangelho, por exemplo, né? Ou mesmo antes de iniciar um processo de oração. Mas depois essa realidade passou a ser substituída pelo sinal da cruz de forma mais aberta, de forma mais ampla sobre o corpo. Quer dizer, vai se observando essas condições e essas realidades a partir dessa vida social que eles começavam a se observar, né? Eles começaram a perceber que já estava havendo uma certa expansão do cristianismo dentro desse aparato, e por conta disso havia uma necessidade de algo que pudesse também identificá-los, se assim bem pudermos perceber toda esta constituição e abordagem. Na próxima aula, nós vamos estar
vislumbrando um pouco sobre como é que acontecia a entrada dos cristãos na igreja, no seio da igreja. Como aconteciam essas realidades sacramentais, né? Como aconteciam essas condições que levariam aquele catecúmeno ao batismo, se assim bem pudermos observar. E a gente possa realmente manter dentro do nosso coração essa nossa perseverança diante desse nosso estudo, diante dessa nossa realidade, para que nós possamos compreender ainda mais a igreja, acerca da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu efetivamente católica, ela é católica desde os seus primórdios, que possamos compreender ainda mais esta realidade, porque só podemos amar aquilo que conhecemos. Peçamos a intercessão da Virgem Maria para que ela vá nos iluminando a cada dia, por meio da sua intercessão, para que possamos ir conhecendo ainda mais acerca da esposa mística de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie,